Trabalhar na fábrica noturna foi uma decisão que tomei com certo receio, mas a necessidade me levou a aceitar o emprego. Ao adentrar aquele labirinto de aço e concreto, um arrepio percorreu minha espinha. A solidão reinava entre os equipamentos enferrujados e os corredores escuros. Meus passos ecoavam, reverberando um som fantasmagórico. O primeiro turno transcorreu sem grandes perturbações, apenas o ruído monótono das máquinas e o zumbido intermitente das luzes fluorescentes. Porém, à medida que as noites avançavam, algo mudava. Sussurros indecifráveis dançavam no vento, perturbando minha mente cansada. Passos arrastados ressoavam ao longe, sem origem aparente. Meus olhos, sempre atentos, mal conseguiam vislumbrar algo além das sombras. Uma presença inexplicável parecia se movimentar nos cantos mais escuros da fábrica. Uma sensação arrepiante, como se olhos invisíveis me observassem, tomava conta de cada instante passado naquele local. Cada noite trazia consigo fenômenos estranhos e inexplicáveis. Máquinas começavam a funcionar sozinhas, interruptores se moviam sem intervenção humana, e o ar parecia pesar, impregnado por um mistério impenetrável. Tentativas de racionalizar esses eventos falhavam diante da frieza da realidade que se mostrava inabalável. O ápice do terror se revelou em uma noite de lua cheia. Luzes piscavam em desordem enquanto sombras dançavam nas paredes, distorcendo-se em formas indescritíveis. O silêncio era rompido por suspiros audíveis e murmúrios desesperados que ecoavam pelos corredores, penetrando minha mente com uma intensidade inimaginável. Enfrentei a presença desconhecida, buscando respostas em meio à escuridão opressiva. Cada passo era um desafio, mas a necessidade de entender o inexplicável impulsionava minha coragem. Encontrei portas fechadas, áreas inacessíveis e uma aura de mistério que se recusava a ser desvendada. Ao abandonar aquele emprego, levei comigo a sensação de ter tocado o véu entre a realidade e o sobrenatural. O mistério que permeava aquela fábrica abandonada permaneceu comigo, assombrando meus pensamentos e deixando-me com a certeza de que há segredos que talvez seja melhor deixar intocados no reino das sombras. Enquanto os dias se transformavam em noites e o ciclo repetitivo da fábrica ecoava pelos corredores, algo mais sinistro começou a se desenrolar. Não eram mais apenas sussurros ou sombras fugazes, algo estava determinado a se manifestar. Pequenos incidentes se tornaram acontecimentos perturbadores. Ferramentas sumiam e reapareciam em locais estranhos. Equipamentos quebravam inexplicavelmente, como se uma força invisível estivesse determinada a interromper minha rotina. Meus colegas de trabalho, evasivos e reservados, pareciam compartilhar meu desconforto, mas nenhum deles ousava discutir os eventos inexplicáveis. Uma atmosfera de medo pairava sobre a fábrica, algo palpável e angustiante. Em uma noite tempestuosa, quando a chuva martelava o telhado e o vento uivava pelos corredores, a presença se manifestou de maneira mais concreta. No canto mais distante da fábrica, uma figura espectral surgiu, um vulto humanoide envolto em sombras. Seus olhos brilhavam com uma luz opaca e perturbadora, fixados em mim como se me conhecessem de alguma forma. Paralisado pelo medo, observei enquanto a figura se movia lentamente em minha direção. Seus passos não produziam som algum, mas a sensação de sua presença era avassaladora.
Cada fibra do meu ser clamava para fugir, mas algo inexplicável me mantinha enraizado ali, encarando aquela manifestação do desconhecido. Com um estalo sinistro, as luzes cintilaram e se apagaram por um breve momento. Quando a iluminação retornou, a figura havia desaparecido, deixando apenas um arrepio persistente e uma sensação de urgência latente no ar. O conflito interno entre minha curiosidade e o medo iminente cresceu de forma insustentável. Aquela experiência traumática me levou a um dilema angustiante. Por um lado, a busca por respostas clamava por investigação, mas por outro, um instinto primal gritava para que eu abandonasse aquele lugar amaldiçoado. Entretanto, o confronto com a figura não foi o fim. Noites subsequentes revelaram fenômenos ainda mais perturbadores, desafiando minha coragem e me levando a questionar se sobreviver à curiosidade seria uma opção. A presença na fábrica parecia estar ganhando força, seu propósito obscuro se tornando mais evidente. E em meio a tudo isso, minha decisão se resumia a enfrentar o terror desconhecido ou fugir em desespero, sem certeza de encontrar paz. Quando aceitei o trabalho na estação de trem, durante o turno da noite, não imaginei que a solidão poderia ser tão assustadora. O relógio marcava as horas de maneira arrastada, enquanto eu observava os trilhos vazios e as plataformas silenciosas mergulhadas na penumbra. No início, tudo parecia normal. A monotonia reinava, e eu ocupava meu tempo com tarefas mundanas, aguardando o eventual som do próximo trem. Contudo, aos poucos, percebi que algo perturbador pairava naquelas sombras. Ecos estranhos ressoavam pelos corredores, misturando-se com o uivo do vento noturno. Sons indefiníveis, quase sobrenaturais, me faziam estremecer. Às vezes, vislumbrava movimentos fugazes entre os vagões estacionados, figuras etéreas desaparecendo na escuridão antes que eu pudesse entendê-las. Não demorou para que eu me sentisse observado, como se olhos invisíveis seguissem cada passo meu. Mesmo nos momentos em que a estação se encontrava deserta, uma sensação persistente de presença pairava no ar, um arrepio na espinha que não podia ser ignorado. Em certas noites, quando as sombras se adensavam, ousava explorar mais além, entre as locomotivas paradas. Era então que meus sentidos pareciam aguçados, captando movimentos inquietantes e ruídos inesperados, como se a própria estação estivesse tentando me contar seus segredos sombrios. Os quartos dos funcionários, outrora habitados por aqueles que mantinham a estação viva durante o dia, agora estavam vazios e tomados pelo abandono. Entre os móveis empoeirados e fotografias antigas, havia um sentimento de desolação e mistério que me envolvia. Certa noite, em um dos vagões mais afastados, encontrei um diário antigo. Suas páginas amareladas descreviam acontecimentos estranhos e avistamentos inexplicáveis, ecoando minha própria experiência. Era como se o passado da estação estivesse ressurgindo, clamando para ser descoberto e compreendido. A cada turno noturno, mais mistérios se revelavam. Sombras dançavam nos cantos, sussurros ecoavam pelos corredores, desafiando minha sanidade. Mas eu não podia desistir, a curiosidade e o medo se entrelaçavam, impulsionando-me a desvendar a verdade obscura que se escondia naquele local desolado.
A estação de trem, envolta em seu silêncio gélido, guardava segredos que desafiavam a lógica e despertavam um temor ancestral. E eu, imerso na solidão da noite, me via preso na teia de um mistério que se recusava a revelar-se por completo, mas que clamava para ser decifrado. A experiência da aparição naqueles corredores subterrâneos deixou uma impressão indelével em minha mente. O rosto pálido e os olhos sem vida da figura sombria continuavam assombrando meus pensamentos, fazendo-me questionar se devia prosseguir ou voltar atrás. Os dias se tornaram um ciclo interminável de preocupação e intriga. Durante a luz do dia, a estação parecia tão comum quanto qualquer outro local. As pessoas chegavam e partiam, trens seguiam seu rumo, e a normalidade reinava. Mas quando a noite caía e eu adentrava os domínios vazios e silenciosos da estação, o cenário mudava drasticamente. Aquela presença inquietante, anteriormente uma sombra enigmática, parecia mais presente do que nunca. Sussurros ecoavam pelos corredores, sibilando palavras incompreensíveis que ressoavam em minha mente. Cada passo que eu dava parecia ecoar como um eco sinistro, alertando-me para a iminência do perigo. Apesar do medo crescente, meu fascínio pelo mistério não diminuía. Movido por uma curiosidade insaciável e uma necessidade quase obsessiva de desvendar a verdade por trás dos eventos sobrenaturais na estação, continuei minhas investigações. Fui em busca de informações na cidade vizinha, procurando por relatos antigos, histórias folclóricas ou lendas urbanas que pudessem jogar luz sobre o passado sombrio da estação. Entretanto, descobri apenas fragmentos dispersos e rumores vagos, nada que pudesse explicar concretamente os acontecimentos estranhos. Decidi então buscar a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Entrei em contato com um grupo de investigadores do sobrenatural, relatando minhas experiências e buscando por orientação. A resposta que recebi foi uma mistura de fascinação e advertência, alertando-me sobre os perigos de mexer com forças além da compreensão humana. Armado com seus conselhos e algumas ferramentas rudimentares de detecção de energia paranormal, retornei à estação, determinado a resolver o enigma que me consumia. À medida que percorria os corredores sombrios, segurando o equipamento com mãos trêmulas, os sensores começaram a reagir de maneira estranha. Leituras erráticas, indicadores que piscavam freneticamente e ruídos estáticos ecoando dos dispositivos, tudo indicava a presença de algo sobrenatural. De repente, uma rajada de energia arrepiante preencheu o ambiente. Uma força invisível pareceu me empurrar para trás, fazendo-me cair de joelhos no chão frio. O equipamento voou de minhas mãos, e uma presença escura surgiu diante de mim. Era a mesma figura sombria que vi nos túneis. Seus olhos vazios pareciam sondar minha alma, e um murmúrio gélido ecoou em minha mente. Você despertou algo que não pode compreender. Deixe este lugar, ou será consumido pela escuridão. Um calafrio percorreu minha espinha, e a sensação de pavor que me envolveu era avassaladora. Contudo, a determinação prevaleceu sobre o medo. Ergui-me vacilante, olhando diretamente para a figura e respondi com voz trêmula: eu não posso deixar isso sem respostas. Eu devo saber a verdade. A figura sombria balançou a cabeça com tristeza antes de desaparecer lentamente na escuridão. O silêncio se abateu sobre a estação,
mas uma sensação de urgência e iminência permaneceu pairando no ar. Determinado a desvendar os segredos e encerrar aquela ameaça sobrenatural, preparei-me para enfrentar o que quer que estivesse por vir, consciente de que a batalha pela verdade naquela estação estava longe de terminar. Quando aceitei o emprego como zelador no antigo hotel, não imaginava que mergulharia em um labirinto de mistérios e horrores que desafiariam minha sanidade. A estrutura decadente pairava sobre a cidade como um monumento esquecido, suas paredes carcomidas guardando segredos sombrios do passado. Minha rotina noturna começava com a chave rangendo na fechadura enferrujada da entrada principal. À medida que cruzava o saguão empoeirado, a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis se intensificava, fazendo arrepiar cada fio do meu ser. O hotel se tornou meu mundo durante as longas horas da noite. Cada corredor estreito e cada quarto abandonado pareciam ter uma história própria, sussurrando segredos do passado enquanto eu os percorria. Portas rangiam ao menor sopro de vento, como se cada recanto daquela estrutura tivesse uma vida própria, uma alma inquieta. Entre as paredes descascadas e móveis cobertos por lençóis empoeirados, o ar estava impregnado com um cheiro de mofo e desolação. Mas eram os risos arrepiantes, ecoando pelos salões vazios, que cortavam o silêncio da noite e gelavam meu sangue. A cada turno, eu me deparava com acontecimentos perturbadores. Sombras se contorciam nos cantos mais obscuros, dançando ao sabor de uma melodia sinistra que só elas podiam ouvir. Objetos pareciam mudar de lugar por conta própria, como se o hotel estivesse vivo, brincando comigo, testando minha sanidade. Explorar os quartos esquecidos se tornou um exercício de coragem e curiosidade. Entre lençóis empoeirados e fotografias desbotadas, encontrei pistas de um passado que se recusava a ser esquecido. Cartas manchadas pelo tempo, registros de hóspedes perturbados e relatos de eventos inexplicáveis se acumulavam, formando uma narrativa sinistra. À medida que me aprofundava na história do hotel, descobri relatos de desaparecimentos misteriosos e tragédias não explicadas que assombravam suas paredes. Cada piso, cada canto escondido, era um testemunho silencioso de algo terrível que aconteceu ali. No entanto, o ápice do meu terror aconteceu em uma noite fatídica. Enquanto percorria os corredores, uma presença gelada me envolveu. Uma figura etérea surgiu diante de mim, seus olhos vazios penetrando minha alma, enquanto sussurrava palavras incompreensíveis carregadas de dor e desespero. Fui lançado em um turbilhão de emoções, um misto de horror e compaixão. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando-me tremendo e confuso. Mas algo mudou naquele momento. Percebi que aquele espírito atormentado clamava por paz, clamava por redenção. Decidi, então, investigar a fundo a história do hotel, desvendar os segredos mais profundos e libertar as almas presas naquelas paredes. Busquei registros antigos, histórias locais e contatos com especialistas em fenômenos paranormais para ajudar a encontrar uma maneira de trazer paz ao local assombrado. A cada descoberta, a cada passo em direção à verdade, a presença espectral parecia se intensificar. Manifestações estranhas tornaram-se mais frequentes,
como se o próprio hotel resistisse à revelação de seus segredos sombrios. Entretanto, minha determinação crescia em paralelo à minha compaixão pelas almas atormentadas. Enquanto enfrentava terrores inimagináveis e forças além da compreensão humana, percebi que minha missão transcendia a simples manutenção do lugar. Era uma jornada para libertar as almas presas naquele reino entre o mundo dos vivos e dos mortos. No auge da escuridão, com a coragem impulsionada por um propósito nobre, preparei-me para um confronto final, pronto para enfrentar os horrores que assombravam o hotel abandonado e oferecer-lhes a tão almejada paz eterna. Com cada passo adiante na busca pela verdade por trás dos horrores que assombravam o hotel, os eventos sobrenaturais se intensificavam. Sombras dançantes se transformavam em manifestações mais tangíveis, objetos se moviam com uma agitação crescente e sussurros se transformavam em murmúrios audíveis. Enquanto mergulhava mais fundo nas entranhas do hotel, encontrei um cômodo secreto oculto atrás de uma parede rachada. Ali, descobri artefatos antigos, livros de registros, fotografias amareladas pelo tempo e um diário que narrava eventos inexplicáveis que assolaram o lugar décadas atrás. As páginas amareladas continham relatos de hóspedes que testemunharam aparições fantasmagóricas, ouviram vozes sem origem definida e experimentaram uma sensação constante de serem observados. No centro de tudo, estava um nome que se repetia em várias passagens, o de um empresário que era proprietário do hotel na época dos incidentes sobrenaturais. Cada página lida alimentava minha determinação de trazer à tona a verdade e libertar as almas atormentadas. Ao mesmo tempo, aumentava a inquietação do hotel. Sombras se agitavam mais freneticamente, risadas ecoavam com mais intensidade, como se o lugar tentasse me dissuadir de continuar minha missão. Com a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, decidi realizar um ritual de comunicação espiritual. Preparando-me para um confronto além do físico, reuni os artefatos encontrados, incensos e velas, e adentrei o cômodo secreto ao cair da noite, quando a escuridão era mais densa e os fenômenos paranormais atingiam o ápice. O ambiente se tornou carregado com uma energia palpável. Sombras pareciam ganhar vida própria, contorcendo-se ao meu redor. Murmúrios se transformaram em vozes, em uma cacofonia de lamentações e suspiros. Então, uma presença espectral surgiu diante de mim, o espírito atormentado do antigo empresário do hotel. Seus olhos vazios encontraram os meus, transmitindo dor e tristeza. Com uma voz rouca e angustiada, ele revelou as circunstâncias sombrias que culminaram nos eventos paranormais que assolaram o local. O empresário tinha feito pactos sombrios em busca de riqueza e poder, sacrifícios de natureza obscura que resultaram em uma maldição sobre o hotel e todos os que nele habitavam. As almas presas ali clamavam por redenção, ansiosas para seguir adiante. Com o coração apertado pela compaixão, ofereci palavras de conforto e compreensão. A luz de velas tremeluzia enquanto eu canalizava uma energia positiva, um convite para que as almas encontrassem a paz que tanto buscavam. O espírito do empresário, após um momento de hesitação, pareceu se libertar do sofrimento, dissipando-se em uma luminosidade etérea que se espalhou pelo ambiente. As sombras dançantes desapareceram lentamente, e um silêncio sereno tomou conta do hotel abandonado. À medida que o amanhecer se aproximava, um sentimento de alívio e dever cumprido inundou meu ser.
O hotel, antes um reino de terror e sofrimento, agora parecia tranquilo e sereno. Deixei o lugar com um misto de melancolia e esperança, sabendo que as almas presas haviam encontrado a paz que tanto ansiavam. O hotel abandonado permaneceu em minha memória como um testemunho de redenção e a prova de que mesmo os lugares mais sombrios podem encontrar a luz. As sombras dançavam ao ritmo do meu coração acelerado naquela noite sombria. Marcos, um simples vigia numa fábrica abandonada, foi meu eu interior sussurrando um alerta inquietante. O silêncio macabro era interrompido apenas pelos sons de minha respiração ofegante, ecoando pelos corredores vazios. O relógio marcava a hora em que a realidade e o pesadelo se confundiam. O trabalho noturno nunca foi uma escolha, mas a necessidade ditou minhas horas nas entranhas daquela construção abandonada. A escuridão, como um véu opressivo, pairava sobre o local, criando uma atmosfera que parecia conspirar contra mim. Cada passo ecoava como um eco a me lembrar da solidão em que me encontrava. A solidão, no entanto, logo seria substituída por algo muito mais arrepiante. Os ruídos começaram como suspiros distantes, sussurros inaudíveis ecoando por entre os corredores estreitos. Ignorar tais sons seria uma façanha, pois eles penetravam minha mente como agulhas frias. Pensamentos de abandono e desolação se misturavam com o medo, criando uma sinfonia de desespero em minha mente atormentada. Foi quando as sombras ganharam vida, dançando em um espetáculo sinistro à luz da lua que invadia as janelas quebradas. Silhuetas fugidias brincavam entre os destroços, desafiando minha sanidade. Meu coração martelava forte contra meu peito, como se quisesse fugir daquele terror iminente. A fábrica, um monumento abandonado ao tempo, guardava segredos sombrios que agora pareciam despertar. Sombras se moviam como espectros, lembrando-me de um passado que preferiria esquecer. Cada canto, cada corredor, ecoava com a lembrança de um trabalho outrora produtivo, agora reduzido a um cenário macabro. A escuridão se tornou meu pior inimigo, camuflando o desconhecido que se aproximava. Ruídos inexplicáveis ecoavam ao meu redor, desafiando a lógica e abalando minha convicção de que estava sozinho. Algo dentro de mim dizia que não era bem-vindo, algo sinistro que buscava meu contato desesperadamente. E então, aparições começaram a se materializar diante de meus olhos atônitos. Fantasmas do passado, figuras sem rosto, seres que desafiavam as leis da física e da razão. Senti meu sangue gelar, meu corpo paralisado pelo terror que os envolvia. Estaria eu ficando louco, ou a fábrica abrigava algo além da compreensão humana? A noite arrastava-se como um pesadelo sem fim. Meu único desejo era ver a luz do dia e escapar daquele inferno. Mas a fábrica, como se possuísse vontade própria, me mantinha preso em sua teia de mistério e horror. Cada sombra, cada movimento, alimentava meu temor, pois eu sabia que algo maligno espreitava naquelas trevas, ansioso para consumir minha sanidade. Enquanto a aurora tentava romper o véu da noite, eu rezava para que minha mente aguentasse intacta. A fábrica, testemunha silenciosa de eventos indizíveis, guardava segredos que eu, mesmo com todo o meu medo, não podia desvendar.
E assim eu permanecia, marcado para sempre por aquela noite tenebrosa, onde o além da meia-noite revelou horrores além de qualquer imaginação humana. A manhã se aproximava, mas a claridade que escapava pelas janelas quebradas não trouxe o alívio esperado. O pesadelo não havia terminado. Pelo contrário, o dia revelava novos enigmas e um conflito iminente. A fábrica, um labirinto de mistério e sombras, parecia ansiosa para revelar seu segredo mais obscuro. Enquanto eu tentava desesperadamente me afastar da escuridão que permeava cada canto, algo me puxava de volta. Um magnetismo macabro parecia me atrair para o coração da fábrica. Cada passo em direção à saída era uma batalha contra uma força invisível que me empurrava de volta para onde eu menos queria estar. As sombras dançavam e se contorciam como se tivessem vida própria, formando padrões estranhos e inquietantes ao meu redor. Fragmentos de memória começaram a emergir, vislumbres de uma tragédia passada que assombrava aquele lugar. E em meio a esses lampejos, uma voz sussurrante ecoou na minha mente, uma voz que não pertencia a este mundo. O conflito interno começou a tomar forma enquanto eu lutava para manter minha sanidade diante da presença sinistra que habitava aqueles corredores abandonados. Uma batalha entre o desejo de escapar e a curiosidade obsessiva que me impelia a desvendar os segredos ocultos. Minha mente oscilava entre a racionalidade e a paranoia. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo ali, algo que ultrapassava os limites da compreensão humana. No entanto, minha curiosidade, misturada com uma sensação inexplicável de conexão com aquele lugar, me impedia de simplesmente fugir. O conflito se intensificou à medida que visões perturbadoras tomavam conta de minha mente, revelando imagens fragmentadas de uma tragédia esquecida. Era como se eu fosse arrastado para um passado sombrio que se recusava a permanecer enterrado. E então, como se desencadeado por minha própria busca pela verdade, um acontecimento inesperado agitou a fábrica. O chão tremeu violentamente, destroços começaram a cair dos tetos instáveis, e uma sensação de pânico tomou conta do ambiente. Agora, preso entre o instinto de sobrevivência e a necessidade de desvendar o enigma, me vi diante de um conflito terrível. Enquanto a fábrica parecia entrar em colapso ao meu redor, uma voz interior sussurrava que a resposta para aquela noite de terror estava próxima, esperando para ser descoberta nas profundezas do caos iminente.